A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, aqui é o evangelista Jefferson Vicente para mais uma pré-aula da nossa revista da editora Betel. A nossa lição de hoje é a lição de número 1, cujo título é Os 10 Mandamentos, a lei moral, ética e espiritual de Deus para a humanidade. Irmãos, hoje nós inauguramos o quarto trimestre de 2024, o último trimestre desse ano tão abençoado que foi o ano de 2024, e vamos fechar com chave de ouro com a revista que foi escrita, pelo nosso bispo Samuel Ferreira, que dispensa apresentações, é impossível que você não o conheça, então não vamos nem gastar tempo fazendo a apresentação do presidente da nossa convenção nacional, o presidente executivo. Irmãos, vamos focar aqui hoje em fazer uma exposição realmente complementar para vocês, tá? Eu vi que a lição, ela não entrou num tema, acho que bastante sensível, que você precisa partir com essa informação bem consolidada na sua cabeça, que é a relação entre a lei e a graça. Afinal de contas, a lei ainda se aplica a nós? Se a lei se aplica a nós, como ela se aplica? Ela se aplica na sua literalidade, ela se aplica no espírito da lei? Como que a lei se aplica a nós hoje? Por exemplo, nós vamos estudar os 10 mandamentos. Entre os 10 mandamentos, tem o mandamento de guardar o sábado. Se a lei se aplica a nós, se os 10 mandamentos se aplicam a nós na sua integralidade, então a gente deveria guardar o sábado também, sendo que a gente não guarda o sábado. Então, como que a gente vai interpretar essa aplicação da lei a nós? E se a gente diz que tem que aplicar pelo menos os 10 mandamentos, como é que fica a questão do sábado? Irmãos, para nós entendermos essa questão, nós precisamos voltar em todo o Novo Testamento, tá? Desde as cartas de Paulo até os evangelhos de Jesus, para compreender como que eles expuseram a lei para nós gentios. E essa informação não foi aleatória. Quando eu disse para nós gentios, é porque a aplicação da lei para os judeus é diferente da aplicação da lei para os gentios. Como os irmãos podem se recordar, em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, Pedro recebe uma visão de Deus para pregar na casa de um homem chamado Cornélio, que era um centurião romano. A casa dele era toda uma casa composta por gentios. E, na época, as regras de pureza ritual dos judeus eram muito severas, de tal modo que um judeu não podia entrar na casa de um gentio sem ficar impuro. Tanto é que aquele centurião que foi pedir a Jesus que curasse o seu servo, ele diz: Senhor, não precisa entrar na minha casa porque eu sei que eu sou um homem digno, mas basta uma palavra tua e meu servo ficará curado. Porque ele sabia que se Jesus entrasse na casa dele, aos olhos de todos os judeus, Jesus ficaria imundo, Jesus ficaria impuro. Então, Deus, ele se apresenta numa visão para Pedro, dizendo para ele comer diversos animais que eram considerados animais imundos. E Pedro fala: de maneira alguma, Senhor, eu nunca comi isso desde a minha meninice, nem agora que eu vou comer. Certo? São aqueles animais proibidos lá em Levítico. Então o Senhor fala para ele: não repute por impuro aquilo que eu purifiquei. E essa visão apresenta-se para ele diante dele 3 vezes. E por fim, o Senhor fala que estaria enviando homens a ele para buscá-lo e ele deveria seguir esses homens. E aí o que acontece? Pedro, de fato, ouve esses homens chamarem por ele na casa onde ele estava. Ele, por fim, segue esses homens juntamente com outras testemunhas, chegam na casa de Cornélio, começam a pregar, e antes mesmo que Pedro concluísse, eles são batizados com o Espírito Santo, tal qual os judeus de Jerusalém no dia de Pentecostes. E aí Pedro, ele se encontra no linguajar popular, numa sinuca de bico. Ora, como é que eu vou negar o batismo nas águas de alguém que foi batizado com o Espírito Santo? E claro, óbvio que a evidência do batismo do Espírito Santo naquele caso foi o falar em línguas. Então, o que Pedro poderia fazer se não batizá-lo nas águas também, se eles já haviam sido batizados pelo próprio Deus com o Espírito Santo? Então Pedro batiza aquele povo, aquelas pessoas daquela casa, daquela família, nas águas. Quando ele volta para Jerusalém, ele começa a ser inquirido, porque ele entrou na casa de pessoas gentias. E vamos lembrar, irmãos, que a igreja primitiva era uma igreja judia, era uma igreja dentro do contexto judaico, certo? Não existiam gentios convertidos ali em Jerusalém, eram somente judeus. Então, eles ainda seguiam as regras dos judeus, eles ainda frequentavam templos, ainda frequentavam sinagoga, eles ainda cumpriam as regras de adoração do culto, entregavam dízimo no templo, ainda entregavam os animais para serem sacrificados. Então, eles tinham ainda um estilo de vida baseada na fé judaica. Então, quando eles são confrontados pelos outros irmãos em Cristo acerca do descumprimento da lei de Moisés, Pedro explica o que aconteceu, explica como o Espírito Santo desceu sobre Cornélio e sua família, e aí instaurou-se posteriormente, diante dessa controvérsia, o famoso Concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15. Em Atos capítulo 15, irmão, você tinha dois segmentos. O segmento capitaneado aí por Paulo e Barnabé, que já haviam feito a primeira viagem missionária,
tinham trago relatos aí de coisas extraordinárias que Deus fez entre os gentios, tanto em Antioquia como também em outros lugares, e você tinha o segmento dos judaizantes, que acreditavam que o homem só podia ser salvo se ele cumprisse a lei de Moisés, porque na Bíblia, na Torá, estava escrito que a lei tinha que ser cumprida. Só que o que ficou estabelecido no Concílio de Jerusalém? Ficou estabelecido que os gentios que se convertessem não eram obrigados a seguir a lei de Moisés. Por quê? Porque a salvação desde o Antigo Testamento sempre foi pela fé e tudo que estava na lei apontava para Cristo. Então, se eles tivessem fé em Cristo, eles já alcançariam a salvação, tanto como qualquer outro judeu. Os judeus não eram salvos pelas suas obras da lei, eles eram salvos pela fé em Cristo, no sacrifício vicário substitutivo de Cristo. De modo que, se nem a lei exigia que os gentios cumprissem a lei, quem eram eles para exigir? Então ficou estabelecido que apenas eles não deveriam realizar alguns atos, poucos, como por exemplo comer carne sacrificada, beber sangue, e algumas outras pouquíssimas regras, como se dá a prostituição também, que já eram regras estabelecidas lá na lei, lá no Antigo Testamento, na Torá, para que os gentios que vivessem entre os judeus não cumprissem. Então os gentios desde sempre nunca foram obrigados a cumprir a lei. E só existiam aquelas poucas regras para os judeus que quisessem, para os gentios que quisessem conviver com os judeus. Aí, para eles conviverem com os judeus, eles precisavam obedecer essas regras mínimas de convivência, tá? Que estão relacionadas aí à comida sacrificada aos ídolos, está relacionado a não comer sangue de animal, não beber sangue de animal, e também não se dá a prostituição. Então, esses eram as recomendações de Moisés em relação aos gentios. Então, os gentios não precisavam se circuncidar, os gentios não precisavam cumprir a lei, e depois que o Espírito Santo se manifesta aos gentios, sem que eles se circuncidassem, sem que eles cumprissem a lei, aí que ficou chancelado mesmo que eles não precisavam cumprir a lei. Porque se nem o próprio Deus exigiu o cumprimento da lei para batizá-lo com o Espírito Santo, quem eram os homens para impor a obediência à lei como requisito para a salvação? Então isso ficou assentado, certo? E aí qual foi o problema? O problema é que alguns irmãos vindos de Jerusalém, que ainda tinham a mentalidade judaizante, que ainda tinham a mentalidade legalista, quando eles passavam nos lugares onde Paulo havia fundado a igreja, o exemplo clássico é a igreja da Galácia, eles chegavam nesses lugares dizendo para os irmãos que Paulo não era um verdadeiro apóstolo, porque ele não andou com Jesus, e que o ensinamento dele estava errado. Que aí eles pegavam a Bíblia que o próprio Paulo usava, que era a Torá, que era o Antigo Testamento, e mostravam os diversos textos bíblicos que obrigavam eles a cumprirem a lei. Então, quando eles viram essa abundância de textos mostrando as bênçãos para quem cumpre a lei, as maldições para quem não cumpre, mostrando que a condição para ser um povo peculiar de Deus, um povo santo, uma nação escolhida, era o cumprimento da lei, eles passaram a seguir a lei. Só que tem um problema, é que eles eram gentios. Então Paulo escreve a carta aos Gálatas para explicar para aqueles irmãos o seguinte: olha só, vocês são gentios, vocês não precisam cumprir a lei. Então se vocês que não precisam cumprir a lei decidem cumprir a lei, é porque vocês estão considerando que o sacrifício de Cristo foi insuficiente. Vocês estão considerando que o sacrifício de Jesus não foi o bastante para garantir a salvação de vocês. Então vocês estão decaindo da graça. Filhinhos, por quem eu ainda tenho dores de parto? Até quando eu vou sofrer por causa de vocês? Não é possível que vocês começaram pelo Espírito e agora estão caindo na carne. Então Paulo escreve essa carta aos Gálatas para mostrar para eles: vocês são gentios, vocês não precisam cumprir a lei. Então, se vocês que não precisam cumprir a lei decidem cumprir a lei, e eu estou repetindo esse argumento, é porque vocês não consideram a graça suficiente. Vocês não estão crendo genuinamente no sacrifício de Cristo. Vocês estão decaindo da graça. Então, irmãos, nós precisamos ter essa compreensão de que a lei ela continua aplicável aos judeus. Os judeus cristãos continuam seguindo a lei, porque a lei não diz respeito apenas à salvação, a lei também diz respeito à identidade nacional deles como povo descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó. Diz respeito à aliança que aquele povo, a aliança nacional que aquele povo fez com Deus. Agora, a salvação é exclusivamente pela graça por intermédio da fé. Inclusive, o autor da carta aos Hebreus faz questão de mostrar no capítulo 12 de Hebreus, capítulo 11 de Hebreus, que a salvação desde o Antigo Testamento, que o relacionamento do homem com Deus desde o Antigo Testamento sempre foi pela fé. Abraão, ele foi feito amigo de Deus e escolhido por Deus por causa da fé. Isaac por causa da fé, Jacó pela fé. Na verdade, o autor da carta aos Hebreus começa até antes. Ele fala do sacrifício de Abel pela fé, ele fala que Enoque andou com Deus pela fé, ele fala que Noé construiu a arca pela fé. Aí depois ele entra falando de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi e de tantos outros personagens
que são chamados por nós, né, os heróis da fé, porque eles realmente viveram integralmente pela fé, eles se relacionaram com Deus pela fé. Então o escritor da carta aos Hebreus, primeiro ele vem mostrando que toda a lei se cumpre em Cristo, que todos os sacrifícios apontavam para o sacrifício genuíno de Cristo, que eram como cheques predatados que seriam compensados na cruz do Calvário. Mostra também que o sacerdote se tornou espiritualmente desnecessário porque Cristo é o nosso sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele mostra também como Jesus é maior do que Moisés, porque ele é mediador de uma aliança ainda superior. Então, irmãos, eu estou só mostrando para vocês o quanto a lei é desnecessária para nós, gentios, tá? A gente não precisa cumprir a lei, porque a nossa salvação é exclusivamente pela graça, por intermédio da fé. E aí vem a frase aqui que eu vou falar que é a mais chocante para todos vocês, a mais chocante. Você não está obrigado a cumprir lei nenhuma. Olha o que Paulo diz. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, eu posso fazer qualquer coisa, porque nada está proibido. Não tem mais lei. Quando Paulo entra nessa dinâmica do porquê que a lei tem a sua importância, ele fala, a lei foi um aio, ela foi um tutor, ela foi um professor, que enquanto ainda estávamos na menoridade do nosso relacionamento com Deus, ela serviu como um guia. Mas em Cristo ela se cumpriu e agora ela é desnecessária. Na verdade, ela ainda tem mais uma utilidade. Qual é a utilidade dela? Ela mostra o quanto o padrão moral de Deus é elevado e isso nos constrange, revelando em nós o pecado. Por exemplo, quando a lei diz, ama o teu próximo como a ti mesmo, é muito fácil falar de amor, irmão, mas é muito difícil viver o amor. Porque se é como a ti mesmo, eu deveria, no mínimo, garantir que 50% da minha remuneração seria destinada a ajudar as outras pessoas. No mínimo. Então eu posso colocar aí meu imposto de renda, mais o meu dízimo, e eu ainda tinha que pegar mais uma fração da minha renda para ajudar as pessoas, para que pelo menos metade de tudo que eu ganho seja destinado a ajudar as pessoas. Porque amo o teu próximo como a ti mesmo. E aqui eu estou falando de um mandamento. Sem falar que ainda a gente tem que interpretar o mandamento da maneira correta. Foi o que Jesus fez em Mateus capítulo 5, 6 e 7, quando ele dizia acerca dos escribas e fariseus que interpretavam a lei para querer de forma equivocada. Ele disse, vocês não ouviram dos antigos para vocês não matarem? Porém, eu vos digo, se você apenas se irá contra o teu irmão, você já é réu de juízo. Se chamar teu irmão de louco, você já vai arder no fogo do inferno. Então, Jesus ele não está interessado somente na literalidade da lei, ele está interessado no coração do homicida. E como é o coração do homicida? Ele está falando, claro, do exemplo clássico de homicídio, que é o homicídio passional. É a ira, certo? É o menosprezo ao outro, é a diminuição do outro no seu valor intrínseco de ser humano à imagem e semelhança de Deus. Essa é a raiz do homicídio. E como Jesus não está interessado somente na exteriorização do comportamento, e sim no coração de quem se comporta, ele vai na raiz do pecado. Não está escrito, não cobiçarás a mulher do teu próximo? Eu, porém, vos digo que se você apenas desejar no seu coração a mulher do teu próximo, você já adulterou com ela. Por quê? Porque todo adultério exterior, ele começa com o alimento, com a permissividade da nossa alma em alimentar pensamentos pecaminosos em relação a outra pessoa que está fora do nosso alcance de relacionamento em virtude de alianças. Tanto nossa, se nós somos casados, como também do outro que é casado, que tem uma aliança com outra pessoa. Então Jesus está interessado com a raiz. Então ele não veio facilitar a lei, ele veio intensificar a cobrança da lei. Só que essa intensificação da cobrança da lei não é para nos amarrar ainda mais na lei, e sim para que nós pudéssemos compreender que o juízo de Deus contra o homem ainda é muito maior do que a gente jamais imaginou. Porque para Deus o mais importante não é a exteriorização do comportamento, e sim a raiz dele no coração. Então a exposição de Jesus de uma lei ainda muito mais severa, e por isso que ele diz, aquele que não for mais justo que os escribas e fariseus não pode entrar no reino de Deus, porque Jesus não veio facilitar as coisas, Jesus veio piorar as coisas, no sentido de dificuldade. É por isso que ele apresenta o caminho do reino como uma porta estreita e um caminho estreito, diferentemente do caminho largo da porta larga que todo mundo quer entrar. Então, irmãos, Jesus, quando ele vem intensificar o peso da lei, mostrando que Deus não está interessado somente com o comportamento, mas também com o coração, sim com o comportamento, mas também com o coração, ele não está fazendo isso porque ele quer que os gentios cumpram a lei. Pelo contrário, ele quer utilizar a lei como fonte de reflexão, como um espelho que revela o quão distante nós estamos do padrão moral de Deus.
O objetivo não era que os gentios obedecessem à lei. O objetivo era confirmar a lei e interpretá-la da maneira correta para a gente enxergar o nosso próprio pecado nela, como está exposto aqui na lição, que eu vou desenvolver daqui a pouco bem rapidamente, porque a minha preocupação número 1 é você compreender como que a lei se aplica a nós. Então ela serviu como um aio e ela já não serve mais, do ponto de vista de nos guiar a Deus. E por que não? Aí o grande texto, irmãos, o texto mais importante em relação a isso é Jeremias capítulo 31, versículo 31 a 34, onde diz, nos últimos dias diz o Senhor, perdão, aí eu botei Joel 2, Jeremias 31, onde diz que eu farei uma nova aliança convosco, não conforme a aliança que fiz com vossos pais no deserto, porque vocês quebraram a minha aliança. Eu farei uma nova aliança convosco. Não colocarei mais a minha lei em pedras, mas colocarei no vosso coração. E ainda diz, e dos seus pecados não me lembrarei mais. Eu estou resumindo, tá, o texto. Irmãos, olha quanta informação extraordinária. Em primeiro lugar, é uma nova aliança. Diferente de qual aliança, irmãos? Qual é a velha aliança? É a aliança da revista, de Êxodo capítulo 19, capítulo 20. Se você vê, Deus chama Moisés, fala para Moisés santificar o povo, colocar o povo no pé do monte, porque Deus ia se revelar a Moisés e ia proferir os mandamentos para o povo. Então Deus junta o povo, manda o povo se santificar, o povo ficando próximo ao monte, Moisés põe termos ao monte para o povo não chegar de perto demais para Deus não os consumir na sua santidade. Então Deus começa a falar com o povo e o povo ouve os 10 mandamentos, mas eles ficam tão apavorados com os relâmpagos, com a fumaça, com o fogo que tinha no monte, que eles pediram para Moisés, Moisés, nós não vamos ficar aqui, fale você conosco, quer dizer, seja o mediador entre Deus e nós, para que nós não pereçamos. Então eles pedem para Moisés mediar a voz de Deus, para Deus falar com Moisés e Moisés trazer o recado, porque eles estavam com medo de ouvir o Senhor e serem consumidos. Então Deus chama esse povo, tá? Fala para Moisés, santifica o povo, e aí Deus fala os 10 mandamentos. Só que antes de Deus falar os 10 mandamentos, irmãos, vem o momento da aliança. Uma aliança que pode ser dividida em duas partes, tá? O momento do aperto de mão e o momento da assinatura do contrato. Vamos dizer assim. No 19 é o momento do aperto de mão. Deus fala para Moisés, Moisés, eu os tirei do Egito para serem a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Quer dizer, eu sou dono de tudo, mas vocês vão ser a minha propriedade peculiar. Vocês vão ser a minha propriedade que vai estar mais próximo, mais perto de mim. Vocês querem? Então Moisés chega para o povo e fala, vocês transmite o recado, o povo fala, queremos. Tudo que o Senhor falar, tudo que Yahvé falar, nós cumpriremos. Então Moisés se apresenta diante do Senhor e fala, e aí sim o povo se aproxima e Deus fala os 10 mandamentos, e aí sim o povo fica com medo e pede para ir embora. E aí o que acontece, irmãos? No capítulo 20, 21, 22, Deus cita várias outras ordenanças, vários outros mandamentos. No final, Moisés pega um livro, escreve essas ordenanças, mata um animal, asperge o sangue no povo e fala, esse sangue é o sangue da aliança do Senhor convosco. Porque vocês aqui estão entrando num pacto, numa aliança, num contrato, num compromisso com Deus. Vocês vão obedecer os mandamentos dele e, por outro lado, vocês serão um povo peculiar dele entre todos os povos da terra. Vocês serão um povo santo, povo escolhido, povo eleito do Senhor entre todos os povos da terra. Então ali é um pacto. Eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Tá? Então é uma aliança entre eles, onde a parte do povo é cumprir os mandamentos do Senhor e a parte de Deus é abençoá-los, é cuidar deles e é tratá-los como sua propriedade peculiar, sua nação santa, seu povo adquirido. Então essa é a aliança, esse é o pacto. E aí por isso que Deus começa a citar os mandamentos, o povo só ouve os 10 e depois sai porque ficam com medo, então Moisés sobe ao monte para ouvir o restante. Então, irmãos, essa é a velha aliança e essa aliança foi quebrada. Por isso que Deus usa Jeremias falando que farei uma nova aliança, não conforme a aliança que eu fiz com vossos pais. Eu não vou mais colocar os mandamentos em pedra. Agora eu vou escrever minha lei nos vossos corações. E aí quando você lê Ezequiel capítulo 36, que fala acerca de Deus tirar o nosso coração de pedra, colocar um coração de carne e colocar dentro de nós o nosso espírito, quando você junta esses dois textos, você entende toda a teologia de Paulo acerca de como o Espírito Santo substitui a lei. E aí eu quero dar uma profundidade para vocês em relação a essa ideia. Irmãos, pensa no seguinte, quando o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus no Jardim do Éden, existia algum mandamento? É claro que não, irmãos. Por quê? Porque você não precisa ensinar o leãozinho a ser carnívoro, porque ele herda a natureza do seu pai, que é o leão. Você não precisa ensinar o cordeiro a ser herbívoro, porque ele nasce com a herança genética do seu pai, do carneiro, que é herbívoro.
Você não precisa ensinar o peixe a nadar, o filhote do peixe a nadar, ele já nasce nadando. Por quê? Porque ele herdou a característica do seu genitor. Da mesma forma, o ser humano inicial, ele não precisou ser ensinado a amar, ele não precisou ser ensinado a ser bom, ele não precisou ser ensinado a ser justo. Por quê? Porque ele nasceu com a imagem e semelhança, com os traços, com as características do caráter do seu Criador. Depois do pecado, o homem recebe a consciência do bem e do mal. A consciência do bem e do mal é um produto da queda, não é um produto do estado original. Não é uma condição do estado original, é o resultado da queda. E a partir daquele momento, o homem já não seria mais, já não cumpriria mais a vontade de Deus a partir de uma vida na espontaneidade. Ele deveria cumprir a partir da vida na voluntariedade, a partir de uma decisão, a partir de uma escolha, a partir de uma renúncia a outras vontades que estariam no seu coração para cumprir a vontade de Deus. E é por isso que é nesse contexto de queda, de consciência do bem e do mal, que entra o mandamento, certo? O homem original, o homem que é a imagem e semelhança de Deus, ele não precisa de mandamento, porque ele cumpre a vontade de Deus espontaneamente. Quando Deus fala, eu vou tirar o coração de pedra e vou colocar o meu espírito, em Ezequiel 36, quando ele fala em Jeremias 31, que ele não vai mais escrever o mandamento em pedra, mas vai escrever nos seus corações. Você junta esses dois textos, você entende que o Espírito ele substitui a lei, porque ele nos leva a cumprir a vontade de Deus espontaneamente, sem a necessidade de um mandamento. É por isso que Paulo fala, lá em Gálatas capítulo 5, Gálatas é o livro que fala sobre esse combate entre a lei e a graça, né? Ele fala que se você seguir a carne, você vai cumprir as obras da carne, mas se você for guiado pelo Espírito, e aí vem a diferença entre você ter o Espírito e ser guiado pelo Espírito. É completamente diferente, irmãos. Ser guiado pelo Espírito é ser guiado pelo Espírito. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa que falou que ela tinha um problema grave, que ela era destemperada, ficava virada muito facilmente, e ela estava questionando. Era um casal que estava conversando comigo e ela estava questionando, cara, como é que eu faço para mudar? Falei, olha só, tem um jeito carnal, que é o jeito de você melhorar, e tem um jeito espiritual. Eu vou te dizer aqui o jeito carnal. O jeito carnal, você faz terapia, você procura usar técnicas para você se desestressar, técnicas de respiração. Às vezes você vai, o psicólogo vai passar para você algumas tarefas para você exercitar sua paciência. De repente você vai utilizar também alguma medicação. Enfim, eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra, eu não tenho como te orientar como você vai fazer isso, mas eles ajudam bastante, tá? Se você está com muita dificuldade, eles ajudam bastante a você controlar o seu temperamento. Agora, existe uma segunda maneira, que é como? Existe uma segunda maneira, que é aprender a ser manso e humilde como Jesus. Aprender de mim que sou manso e humilde de Jesus. Só que não dá para você pegar Jesus pela metade. Aprender de mim que sou manso e humilde de coração, mas também tomar sobre vós o meu jugo. Não tem como você ser como Jesus sem se submeter ao senhorio completo dele. E outra coisa, isso aí é na imitação de Cristo. E ainda tem também a possibilidade de você ser guiado pelo Espírito, porque aquele que é guiado pelo Espírito produz o fruto do Espírito, e um dos gomos do fruto é a mansidão. Então, uma pessoa que é guiada pelo Espírito, ela tem um temperamento descontrolado na carne, mas ao ser guiada pelo Espírito, ela tem um temperamento manso, porque ela está sendo guiada pelo Espírito. Só que tem um problema, você não tem como ser guiada pelo Espírito somente no teu defeito, somente no tocante ao teu defeito que te incomoda. Você precisa ser completamente guiado pelo Espírito. E quando o Espírito te guia completamente, ele controla toda a sua vida, ele te faz acordar de madrugada para orar pelas pessoas, esse Espírito te impulsiona a evangelizar e você não vai poder dizer não, você vai ter que evangelizar, não importa onde seja, se é no teu trabalho, se é entre as tuas amigas, não importa em qual contexto, ele vai te mandar renunciar a um monte de coisa que você adora e ele vai mandar você largar. Então, quando você é guiado pelo Espírito, você é guiado completamente pelo Espírito. E ao ser guiado completamente por ele, você vai produzir o fruto dele. E a consequência positiva é que um dos gomos do fruto, no seu caso, é a mansidão. A mansidão que vai controlar o teu temperamento descontrolado. Então, você, guiado pelo Espírito, você vai cumprir a vontade de Deus, porque o Espírito vai te induzir. Mas o problema, irmãos, é que a gente fala de ser guiado pelo Espírito de uma maneira etérea, de uma maneira vaga. Quem já foi cheio do Espírito Santo, e você tem que ser cheio para ser guiado, quem já foi cheio do Espírito Santo sabe o que é ser guiado pelo Espírito. Sabe o que é ser guiado pelo Espírito. Certo? Então, quando o Espírito entra dentro de nós, ele nos guia. Por isso que Jesus fala que o Espírito vos guiará em toda a verdade. Ele nos guia, certo? E como ele ocupa o lugar da lei, e a lei, segundo Paulo, escraviza, por quê? Porque a lei reforça a consciência do bem e do mal. E a consciência do bem e do mal é um produto da queda. Quem já teve qualquer vício aqui sabe do que eu estou falando. No momento a consciência do bem e do mal,
que ela faz? Ela é legalista, ela procura seguir regras. E toda vez que você, querendo cumprir uma regra, descumpre, porque você sentiu um desejo mais forte de descumprir, você cai na culpa, certo? Você não cai no arrependimento, você cai na culpa. E o momento de maior culpa é o momento que mais te joga pro vício novamente. Por quê? Porque a carne para nada presta. Você não pode usar a carne para derrotar a carne. Não é usando a lei e não é usando a culpa que você vai derrotar a carne. Ninguém nunca venceu a carne assim. Nunca, nunca e nunca. Quanto mais culpada uma pessoa se sente, mais escrava do pecado ela será. É impossível derrotar a carne usando a carne. É impossível derrotar a carne usando a consciência do bem e do mal. É impossível derrotar a carne tentando obedecer a Deus através do cumprimento de regras e mandamentos. É impossível. Por quê? Porque você não tem como usar a carne para derrotar a carne. Então, irmãos, qual é o segredo? É você morrer para si mesmo e ser guiado pelo Espírito. Quando você está crucificado com Cristo, você tem que morrer completamente para você mesmo e você é guiado pelo Espírito, aí sim você vence o pecado. Esse é o segredo do Novo Testamento. E quando você não está mais debaixo do jugo da lei, quando você morre para si mesmo e é guiado pelo Espírito, você está livre do poder do pecado. E é por isso que Paulo diz que aonde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. É porque, para Paulo, dentro de uma visão mais aprofundada acerca do efeito da lei, quando o ser humano está tentando cumprir a lei, está tentando cumprir a lei, está tentando cumprir a lei, ele está usando a carne para derrotar a carne e está fortalecendo a carne. E aí, quanto mais forte a carne é, mais dificuldade ele vai ter de superar o pecado. É simples assim. É por isso que é um ciclo vicioso. É a carne tentando derrotar a carne, que fortalece a carne, que tenta derrotar a carne, que fortalece a carne e fica nessa espiral de derrota. Mas quem faz a gente superar essa espiral de derrota? É morrer com Cristo e ser guiado pelo Espírito. Por isso que aonde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Por isso que a letra mata, a letra ali é a lei, mas o Espírito vivifica. Deu para compreender? Então, a gente tem que entender, a lei não se aplica a nós. Tudo me é lícito. Tudo me é lícito. Qual a utilidade da lei? Foi guiar a humanidade até Cristo, que ela se cumpre em Cristo. Depois disso, para os gentios, não há aplicação de lei para nós. Tudo nos é lícito. Jefferson, significa que eu posso fazer o que eu quiser? Não. Não por quê? Porque eu não fui liberto do pecado para aproveitar dessa liberdade para mergulhar no pecado de novo. Eu fui liberto do pecado para não viver mais no pecado. Então, eu fui liberto do pecado não para voltar e mergulhar no pecado. Mas, Jefferson, como é que eu vou saber, então, o que eu vou fazer? Eu não tenho regra, eu não tenho lei. Você tem que ser guiado pelo Espírito. E para onde o Espírito vai me guiar? Para eu recuperar a identidade perdida no Éden, que é recuperar a identidade de Cristo em mim. Só você ler 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. E nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a sua glória, somos transformados de glória em glória na imagem que refletimos pelo Espírito de Deus. Quer dizer, o Espírito faz a gente ser cada vez mais parecido com Jesus de glória em glória. É isso. É o Espírito, ele faz a gente ser mais parecido com Jesus. E quem é Jesus, irmãos? É expressa a imagem do Pai, conforme Hebreus 1:3. Ele é expressa a imagem do Pai. Conforme João disse, Deus ninguém nunca viu, mas o seu Filho, ele o deu a conhecer. Em João 14, fala, quem vê a mim vê o Pai. Então, ao ser imitador de Cristo, ao se tornar parecido com Jesus pelo Espírito, a gente está recuperando a identidade perdida no Éden. Não através da lei, mas através do Espírito. Mas, Jefferson, então a lei não serve para nada? Hoje, serve para revelar o quanto nós não conseguimos cumprir o padrão moral de Deus. Por quê, irmãos? Porque lei, mandamento é fato, valor e norma. Tá? Isso aí está dentro da teoria geral do direito. Você tem um fato que você quer combater, você tem um valor que precisa ser preservado que conflita com esse fato, e você cria uma norma para que esse fato não se repita. É fato, valor e norma. Então, os mandamentos do Antigo Testamento tinham como valores os valores de Deus, o fato que era o pecado que era contrário aos valores de Deus e a norma para evitar que esse pecado se repetisse, certo? Essa conduta contrária ao padrão moral de Deus, aos valores de Deus, se repetisse. Então, o que você faz hoje com a lei? Além dela servir como espelho, mostrando como nós somos incapazes de cumprir o padrão moral de Deus, ela tem uma segunda utilidade. Qual é a segunda utilidade? Ela mostra que a gente merece morrer. O salário do pecado não é a morte? Sim. Então eu não quero mais pecar. Eu tento e descubro que eu não consigo. E descubro que eu sou muito mais mal do que eu jamais imaginei. Eu descubro que eu sou invejoso e eu nem sabia. Eu descubro que eu sou egoísta e nem sabia. Eu descubro que eu sou orgulhoso e nem sabia. Eu descubro um monte de pecado conforme eu vou tentando cumprir a vontade de Deus e olhando para o mandamento dele, e um monte de pecado que eu nem sabia que eu tinha.
e eu vou descobrindo na medida que eu vou tentando cumprir a vontade de Deus. Então a lei serve para mim, em primeiro lugar, para revelar o quanto distante de Deus eu estou e o quanto eu mereço a condenação. O quanto eu mereço a condenação. Em terceiro lugar, a lei serve para mim, em terceiro lugar, porque a norma é fato, valor e norma, propriamente dita. Certo? Então, eu excluo a norma, mas continuo tendo valor. Os princípios morais por trás da lei que é o que importa. Os princípios morais são eternos. Então, eu não uso a lei. Eu me aproprio do espírito da lei, dos valores que estão por trás da lei. Esses valores de respeito ao caráter de Deus. Eu não tenho que recuperar a identidade perdida do Éden, então eu volto para o caráter de Deus. Então eu uso a lei como uma das fontes, não a fonte, mas como uma das fontes para que eu possa extrair os valores de Deus. Então eu vou extrair, por exemplo, os valores de Deus para aquilo que se aplica para os meus dias, porque é fato, valor e norma. Eu não vou pegar, por exemplo, Deus quer que o seu povo seja santo, seja separado. Então ele queria uma distinção nítida, cultural, entre Israel e os povos vizinhos. Ele queria uma distinção nítida. Então vários dos mandamentos do Antigo Testamento é para formar uma identidade cultural independente, que não tem nenhuma utilidade nos dias de hoje. Muito mandamento relacionado à impureza alimentar tem a ver com o fato de que eles não tinham geladeira, que eles não têm um método adequado de preservação de alimento. E Deus, para preservá-los dos riscos desses alimentos, como, por exemplo, frutos do mar, carne de porco, Deus proibiu. Só que esse mandamento contingencial, que tem a ver com o zelo de Deus pelo corpo humano, pela vida humana, ele não se aplica mais para mim no século XXI, que tem outro contexto de produção de alimento. Agora, se o valor por trás é a preservação do corpo, quem disse que eu posso me entupir de Coca-Cola, me entupir de refrigerante, me entupir de fritura, viver uma vida totalmente sedentária hoje? O meu corpo não é templo do Espírito Santo, não é morada de Deus, então também tenho cuidado do meu corpo. O cuidado do corpo é tão importante que existiam várias leis relacionadas à alimentação no Antigo Testamento. Então, ainda que eu não siga ipsilíteres, todas aquelas regrinhas, todos aqueles animais proibidos, eu preciso extrair o princípio que está por trás daqueles mandamentos, certo? Então, mas eu não extraio como mandamento, eu extraio como princípio do caráter de Deus que eu preciso reproduzir, que eu preciso manifestar, porque eu nasci para ser a imagem e semelhança de Deus. Eu tenho que procurar ser como Jesus para recuperar a identidade perdida no Éden. E quem me leva a ser como Jesus? O Espírito. É o Espírito que me leva a ser como Jesus. Deu para entender? Por que eu não preciso de regra? Então eu já não cumpro mais regra. Tudo me é lícito. Como assim tudo me é lícito, Jefferson? Usando assim, no linguajar bem popular. Você pode adulterar, você pode roubar, você pode praticar todo tipo de pecado que está descrito nos mandamentos do Antigo Testamento, que você não tem lei. Você não tem lei. É simples assim. Tudo você pode fazer, porque todas as coisas me são lícitas. A ordem agora não é eu posso ou eu não posso. Isso é uma mentalidade legalista. Eu posso ou não posso não existe mais. Agora me convém como filho de Deus viver de acordo com esses valores, viver de acordo com esses princípios. Me convém como alguém que quer ser parecido com Jesus, que quer recuperar a identidade perdida no Éden, viver desta maneira, me convém. Não é eu posso ou não posso. Entendeu? Por que é a lógica do posso ou não posso? Não, porque quando você está na lógica do posso ou não posso, acertei e estou salvo, eu errei e estou condenado. As duas visões estão erradas. Porque quando você acerta, você não está salvo, porque tu tem que acertar, irmãos, infinitamente mais do que tu jamais imaginou ser capaz de fazer para você ser salvo. Tem que ser perfeito, porque Deus é santo, Deus é perfeito. Então, olha a mentalidade legalista. Acertei e tô salvo, errei e tô condenado. Aí um dia a pessoa acha que tá no céu, outro dia ela tá no inferno. Um dia tá no céu, outro dia ela tá no inferno. Tô salvo, tô condenado. Tô salvo, tô condenado. Por quê? Mentalidade legalista. Se o que me aproxima de Deus é o cumprimento de regra, acertei, cumpri, tô salvo. Errei, tô condenado. Deu para entender a lógica? Qual o problema do legalismo? Agora, quando eu saio do legalismo e falo, tudo me é lícito. Nada, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não importa quantas regras eu descumpra, não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Claro que estar em Cristo Jesus eu poderia gastar mais uma hora te explicando o que é. É estar crucificado com Cristo. É vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas, como eu estou dizendo, nenhuma condenação há. Quando é nenhuma, é nenhuma. Nenhuma significa nenhuma. Então eu não tenho medo de ir para o inferno. Acabou. O amor perfeito, ele lança fora o medo. Eu não tenho o menor medo de ser condenado. O que eu tenho medo? Eu tenho medo de, sendo o filho de Deus, me afastar dele,
do padrão que ele quer para minha vida e ele, como pai, me corrigir aqui em vida. É esse temor que eu tenho que ter dele. É esse temor que eu tenho que ter do meu Senhor. Dele vir sobre mim para me trazer de volta pela orelha. Esse temor que eu tenho não é medo do inferno. Por quê? Porque eu sei que não há nenhuma condenação para minha vida. Então, minha lógica com meu pai, ela deixa de sair, ela sai desse lugar de tô no céu, tô no inferno, tô no céu, no inferno. Por quê? Porque não tem regra, não tem lei, não tem mandamento, tudo me é lícito. Agora é sempre, eu quero me parecer com Jesus, eu quero morrer para mim mesmo e quero ser guiado pelo Espírito para cada vez ser mais parecido com ele. E como que eu sou cada vez mais parecido com ele? Imitando, obedecendo o que ele me falou, para o comportamento que ele quer que eu tenha. Imitando o que eu vejo que ele fazia. Extraindo do mandamento do Antigo Testamento princípios morais que eu sei que dizem respeito ao caráter de Deus que eu posso reproduzir ainda hoje. E aí, irmãos, inverte completamente a lógica do meu relacionamento com Deus. Agora não tem mais nada a ver com pode e com não pode. Certo? Então, a rigor, quando alguém me pergunta isso, me dá até um pouco de cansaço, porque a gente vai superando essa fase e a gente fica até um pouco cansado de responder. Ah, pastor, pode beber ou não pode? Ah, pastor, dízimo é pecado ou não é? Ah, pastor, fazer isso, não sei o que, pastor, aí vem um jovem, qual é o problema de ir pro Rock in Rio? Eu não vou fazer nada de errado lá. Pode ou não pode? Pode ou não pode? Pode. Irmãos, isso é mentalidade de quem tá na lei ainda. Isso é mentalidade de quem tá na lei ainda. É de quem ainda está tentando viver para si mesmo e está usando a lei como subterfúgio para justificar aquilo que a tua alma deseja. E aí você fica fazendo aquele exame na lei para encontrar brecha, para dar vazão ao teu desejo carnal, quando na graça você está morto para você mesmo, você não vive mais para você mesmo, você vive para Deus. Você não fica procurando buscar brecha na lei. Você não está preocupado com isso. Pode beber ou não pode, dá dízimo ou não dá. Isso aí vira coisa pequena, coisa insignificante, se pode ou se não pode, isso é coisa de mentalidade legalista. Até funciona para um novo convertido, para alguém que está começando na fé, porque essa pessoa ainda não tem maturidade para discernir. Para ele ainda faz algum sentido música, rótulo de música gospel e música secular. Essa pode, gospel, essa aqui não pode, que é secular. Aí você começa a criar um monte de rótulos. O problema é aprisionar as pessoas nessa mentalidade. E ela fica com 30 anos de igreja ainda com pode e com não pode. Posso usar bermuda, posso usar, mulher pode usar calça, mulher pode usar brinco, pode usar batom. E, irmãos, isso é mentalidade religioso. Esse pode ou se não pode, isso é mentalidade religioso. A questão é, me convém como alguém que quer se parecer com Jesus? Porque a mulher que, por exemplo, vamos falar de vestimenta, que é uma celeuma dentro da Assembleia de Deus, principalmente ainda de muita Assembleia de Deus de interior, que ainda tem muito regramento rígido. Uma mulher que está com a mentalidade de graça, de ser filha de Deus, de recuperação da identidade perdida no Éden, essa mulher não vai ficar preocupada se ela pode usar calça ou não pode. A preocupação dela vai ser como eu me visto para refletir a glória de Deus. A calça é decente, a saia é decente. Como eu me visto para que olhem para mim e os meus atrativos não sejam meus atributos físicos, mas o meu caráter, mas seja a minha caridade, mas seja a minha generosidade, mas seja como a minha face brilha a glória de Deus através do reflexo de Cristo em mim. Essa que é a preocupação, é outro nível, irmãos. Aí, dependendo do contexto cultural, ela vai usar o brinquinho dela. Dependendo do contexto cultural, se for uma sociedade muito, muito antiquada, ela não vai usar. Porque o que importa para ela não é o se eu posso ou se eu não posso, o se eu uso ou se eu não uso. Isso é para menino, irmãos. Isso é para menino. É para menino, não é para maduro na fé. Então, queridos, a lei se aplica a nós? Não, em absolutamente nada. Somente no tocante àqueles mandamentos relacionados a relacionamento com judeus. Porque, a rigor, nem aqueles se aplicam para gente que não convive com judeu nenhum. Tá? Se a gente entender o princípio por trás daquelas ordenanças ali de Atos capítulo 15. Então, Jefferson, eu vivo como eu quero? Pelo contrário, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Só que agora, meu relacionamento com Deus não é pautado em pode e não pode. O meu relacionamento com Deus é pautado em como eu me pareço mais contigo, Deus. Como é que eu sou a tua face na terra? Como é que eu sou a luz no mundo? Como é que eu sou o sal da terra? É isso. Muda de paradigma. Então, quando eu erro, eu já não caio mais na culpa. Por quê? Porque eu não estou descumprindo regra nenhuma, não tem regra para mim. Mas pelo fato de eu ter falhado em ser parecido com Jesus, eu me arrependo. Não tem mais culpa no meu coração. Eu me arrependo, eu me humilho, eu me quebranto.
É diferente. Eu não posso aqui aprofundar essa questão, irmãos. Inclusive, é o segundo livro da trilogia que eu estava escrevendo, que só Jesus, muita gente me cobra do livro, irmãos. Vai sair, irmãos. Tá na editora, eu acredito que eles já vão publicar. Quando sair, eu vou estar. Vai ser um grande prazer divulgar para todos vocês. E vai chegar. A linha 2, que é o primeiro vai ser a morte do eu, né? Vai falar sobre a morte, estar crucificado com Cristo e a morte do orgulho. O segundo livro é a morte do religioso e do moralista que habitam em mim. Como Deus me libertou do pecado, matando o meu moralismo, matando o meu legalismo. Eu vivia nessa regra, eu não posso, eu não posso, eu não posso, eu não posso, eu não posso. E toda vez que eu não posso, não posso, não posso, eu caía. Quando o Espírito Santo falou para mim assim, desiste, eu fiquei liberto. Quem conhece meu testemunho já sabe dessa história. Então, irmãos, eu estou expondo isso para vocês compreenderem que vocês precisam mudar de mentalidade, tá? Mudar de mentalidade. Você que é professor de escola dominical, você tem que fazer uma exposição para sua classe que revela essa mudança de mentalidade. Não é mais não posso ou não posso, tá? É como eu faço para refletir o caráter de Deus na minha vida. Como eu faço para cada vez morrer mais com Cristo, morrer mais com Jesus, estar crucificado com Cristo para que viva não mais eu, mas Cristo vive em mim. Para recuperar essa identidade que eu perdi no Éden, tá bom? E aí, irmãos, entra o conteúdo da lição. Eu vou passar de maneira muito rápida, tá? Nesse conteúdo. A exposição tá aqui, ele começa falando acerca do estabelecimento dos 10 mandamentos, que eu uso o texto aí de Êxodo capítulo 19, que eu já expus para vocês, tá? Eu já expus o Êxodo 19, eu já falei aqui para vocês. Vocês serão minha propriedade peculiar entre todos os povos, vocês serão nação eleita, vocês serão um sacerdócio real. Ou seja, vocês serão o meu povo escolhido, desde que vocês cumpram meus mandamentos. Foi isso que Deus falou para Israel, certo? Depois ele vem falando acerca da natureza dos 10 mandamentos, que a gente pode dividir os 10 mandamentos em 2 grupos. O mandamento de natureza horizontal, que é do homem para o homem, e os mandamentos de natureza vertical, que é do homem para Deus. Os 4 primeiros é vertical, que são não terás imagem de escultura, não terás outros deuses, guarda o sábado para o santificar, e não falarás, não pronunciarás o nome do seu teu Deus em vão. Esses são os 4 do relacionamento do homem com Deus. Os 4 se resumem no mandamento: amarás a Deus sobre todas as coisas. E os outros 6 são mandamentos da horizontal, do homem para o homem: não matarás, não roubarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás, honra teu pai e tua mãe. Então esses 6, eles compõem os mandamentos horizontais. E eles são sintetizados no mandamento: ama o teu próximo como a ti mesmo. Essa ideia de que são 613 mandamentos, tá, irmãos, em toda a Torá, é que elas se resumem nos 10 mandamentos, e que os 10 mandamentos se resumem em 2, ama a Deus e ama o próximo. Isso já era um entendimento corrente entre os fariseus na época de Jesus. Então por isso que Paulo fala que todos os mandamentos se resumem nesses 2. Isso já era um entendimento corrente naquela época. Tanto é que um fariseu chega para Jesus e fala: mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus perguntou para ele: como é que você lê a lei? Aí ele falou que o principal mandamento é amar a Deus e o semelhante a esse é amar o próximo. Então, os próprios fariseus sabiam, tá? Que os dos 613 se resumiam nos 10 e os 10 se resumiam em 2, tá bom? Então, é isso mais ou menos que está aqui. Depois, irmãos, nós temos o tópico 1.2, o prefácio dos 10 mandamentos. Aqui o autor destaca a autoridade de Deus como legislador, como soberano, como todo-poderoso, que tirou eles com o braço forte das mãos do egípcio, que era a superpotência internacional naqueles dias, tá? E Deus teve poder para tirar eles das mãos dos egípcios. E aí, irmãos, deixa eu aumentar um pouquinho o brilho aqui, que a tela ficou um pouquinho escura. Acho que agora ficou um pouquinho claro demais, mas vamos lá. Então, meus irmãos, Deus se revela a eles como esse soberano, como Yahvé. Ele se apresenta como o nome Yahvé, que é o nome que a nossa tradução traduz como Senhor ou como Jeová, tá bom? Então Deus se apresenta com essa autoridade diante deles. Outra coisa que o comentarista destaca é o fato de que esses termos que a Bíblia utilizou lá em Êxodo 19 para se referir a Israel, Pedro também utilizou para se referir à igreja. Povo real, sacerdócio real, povo santo, povo eleito, povo adquirido, que Deus nos libertou das trevas para que a gente possa anunciar a sua maravilhosa luz. Então, nós estamos nessa posição de aliança com Deus hoje, mas não a aliança feita no Sinai, e sim a nova aliança profetizada em Jeremias capítulo 31. Depois entramos no tópico 1.3, que fala da importância dos 10 mandamentos. E aqui, irmãos, os 10 mandamentos eles são de extrema importância, porque, como eu disse para vocês, eles expõem, eles deixam transparecer princípios de Deus,
princípios do caráter de Deus que ainda tem utilidade para nós hoje. Tá? E durante as nossas lições, nós vamos falar desses princípios que estão por trás dos 10 mandamentos, tá bom? Aqui vem a continuação, em que o autor da revista, com base ali em Romanos, que é uma carta muito parecida com a de Gálatas, fala que a lei nunca teve como objetivo a salvação. Tanto isso é verdade que o autor da carta aos Hebreus mostra de maneira cabal que sempre foi pela fé, certo? Então, a lei, o objetivo dela nunca foi esse, mas a utilidade dela foi esses vários que eu já revelei para vocês aqui hoje. Em primeiro lugar, ela serviu como um aio, porque na ausência de um conhecimento perfeito do caráter de Deus, como foi revelado para nós através de Cristo, e com a ausência de uma força para nos guiar a ter esse caráter que é o Espírito Santo, Deus precisou de um aio, Deus precisou de um tutor, enquanto a gente não chegava na nossa maioridade, conforme a linguagem que Paulo utiliza em Romanos e em Gálatas. Então a lei, ela serviu como esse tutor, ela serviu como esse aio, tá bom? Então ela teve uma utilidade histórica, sim. No entanto, desde a época da lei, a salvação sempre foi pela fé, nunca foi pela lei. A lei sempre foi um tutor, ela nunca foi a causa, tá? Ela sempre foi um auxílio. Depois nós temos aqui o fim do tópico 1.1, do fim do tópico 1, e aqui eu quero ressaltar para vocês que eu estou passando bem rápido, eu deixei tudo marcadinho aqui para vocês, tá? Você der uma pausa, você consegue ler as partes destacadas que eu considerei sendo as partes mais importantes. E aqui eu estou passando de maneira muito rápida, porque eu não quero substituir você, professor de Escola Bíblica Dominical, no seu compromisso de ler a revista, né? Esses destaques aqui é só para conectar tudo que está na revista com o que eu falei na nossa primeira metade. Depois, diretrizes para viver como o povo de Deus. E aqui essa parte Deus ressalta que ele libertou o povo, eu os trouxe a mim, minha propriedade peculiar, reino sacerdotal, povo santo, te tirei da casa da servidão. Então todos esses termos aqui estão bem claros de como Deus, ele alcançou Israel pela sua graça, certo? Agora Israel estava tendo a oportunidade de firmar um compromisso com ele. Depois, nós temos aqui o texto mostrando como que se deu o desenvolvimento, né? Primeiro eles vieram, Deus falou os 10 mandamentos, depois primeiro eles chegaram, aceitaram o pacto, Moisés levou eles para o pé do monte, eu estou só revisando, Deus começou a falar os 10 mandamentos, eles aceitaram a aliança com Deus, ficaram com medo, pediram para Moisés falar com Deus diretamente, depois trazer o recado para eles, e depois no capítulo 24, salvo engano, eles confirmam essa aliança com aspergir de sangue. Aí vem Jesus lá no Novo Testamento, no dia da ceia, e fala, este é o sangue da nova aliança, este é o Novo Testamento no meu sangue, ou seja, a nova aliança feita através do meu sangue. Porque a aliança antiga foi feita com base no sangue dos animais. Agora tem uma nova aliança profetizada por Jeremias, que agora tem como selo o sangue de Cristo. Depois nós temos aqui também outras afirmações que já foram expostas anteriormente, de que a lei tinha duas funções, é que ele só apontou duas, eu apontei muito mais, que ela revela o caráter de Deus, porque ela revela os princípios de Deus que estão por trás da lei. Lei é fato, valor e norma. Os valores de Deus, os princípios de Deus acabam sendo revelados de maneira indireta na análise da lei. Por exemplo, ama o teu próximo como a ti mesmo. Existe um valor dali, que é o valor amor, certo? Não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás a terra do teu próximo, o carro do teu próximo, não, por exemplo, o jumento do teu próximo, enfim. Tem valores incutidos ali, certo? Que é para você não ser cobiçoso naquilo que é do outro, que Deus deu para o outro. Existem princípios em todos aqueles mandamentos, irmãos, do Antigo Testamento, tá? Uns você vai chegar de maneira mais clara, outros você vai chegar de maneira mais difícil. Mas sempre esses princípios vão revelar um pouco do caráter de Deus. Em segundo lugar, ele mostra quais são as expectativas de Deus para nós em relação ao cumprimento desse padrão moral dele, correto? Eu vou pular esses daqui, porque esses daqui são um pouco menos importantes. Pronto, aqui é importante. Na realidade, nada aqui é tão importante porque eu já antecipei muita coisa do que está aqui. Pronto, aqui já é um elemento novo. 3.1. Deixa eu colocar essa tela aqui, fica melhor para vocês. As bênçãos condicionais dos 10 mandamentos. Como eu disse para vocês, era uma aliança, era um pacto. Eu faço a minha parte, vocês serão minha propriedade peculiar entre todos os povos. Eu vou abençoar vocês, eu vou guardar vocês, eu vou prosperar vocês. Não haverá quem aborte no meio de vocês, não haverá praga que chegará à tenda de vocês. Eu vou cuidar de vocês, mas em contrapartida vocês serão santos, vocês vão cumprir meus mandamentos. É um pacto, é uma aliança, certo? E nós não precisamos cumprir essa aliança hoje não, de cumprir os pactos e cumprir os mandamentos, não. Por quê? Porque Cristo cumpriu no nosso lugar.
Nosso trabalho é estar posicionados em Cristo, morrendo com Ele e vivendo a vida que Ele viveria se estivesse no nosso lugar, certo? Então, a gente não tem mais o compromisso de cumprir a lei, porque ela já foi cumprida por Cristo. Nosso trabalho é estar posicionados em Cristo, inclusive na sua crucificação. Irmãos, tudo de mais importante aqui eu acho que eu já falei para vocês. A gente acaba lendo a revista, e em virtude dessa leitura, a gente acaba expondo antecipadamente vários assuntos e eu não quero gastar mais tempo, tá bom? Irmãos, que você dê uma aula abençoada para sua classe, que Deus possa te usar poderosamente e nos encontraremos nas próximas semanas. Eu tenho certeza que Deus vai movimentar a tua classe de maneira poderosa, Deus vai te usar de maneira extraordinária para alcançar o teu povo, certo? Então deixa Deus te usar, se dedica, se esforça, estuda e vamos caminhar junto nessa jornada que eu tenho certeza que Deus vai te abençoar poderosamente. Para mim vai ser uma grande satisfação em poder te ajudar. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curte, comenta, compartilha com os irmãos, faça esse vídeo chegar ao maior número de pessoas que você puder, que eu tenho certeza que se você foi tocado por ele, outras pessoas serão tocadas também. E quero desde já manifestar minha gratidão também a todos os apoiadores do canal, que Deus continue abençoando a vida de vocês, em nome de Jesus. Essa semana não vai ter slide, mas se quiserem eu posso colocar para vocês, disponibilizar para vocês um dos capítulos lá do meu livro que eu falo sobre essa importância da lei, essa importância transitória da lei. É um texto um pouquinho mais complicado, acho que vocês vão gastar muito tempo lendo, mas eu posso colocar na pasta que eu vou estar divulgando para vocês lá no Apoia-se e também no Seja Membro do YouTube, tá bom? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus e que vocês tenham uma semana abençoada para a glória de Deus.